Boa tarde, bom dia, boa noite, a paz do Senhor, como é que estão vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Como é que está a família? Que Deus abençoe o nosso dia. Quero agradecer a vocês pelas mensagens. Sou grato a Deus pelos aqueles rios que vocês mandam, aquele videozinho muito bom, é gratificante. Tem pessoas que mandam 3, 4, dá um espaço e manda muito bom. Né? Quero agradecer mesmo a vocês. Pessoas que mandam as 3 vezes no dia, à noite manda 2, só Deus mesmo, para me abençoar com vocês. Vocês são bênçãos, Deus, na minha vida. Deus possa estar suprindo a necessidade de cada um de nós. Vamos começar o vídeo hoje assim. Pai, obrigado pela noite de repouso, pelo dia, mais um dia que o Senhor nos dá para refletir sobre nossas vidas, nossos erros. Pai, obrigado pela família, não somente a família de sangue, mas também a família, Pai, das redes sociais presente que o Senhor me deu, Pai. Obrigado pelo seu Deus Santo e não desistir de nós, pecadores, Pai. Perdoa minhas falhas, minhas obrigações, por alto pensamento, ignorância, que eu fiz, que eu posso fazer que te agradou o Senhor, perdoa-me, Pai. Eu sou um homem falho, sou pecador. Perdoa da minha casa, Pai, perdoa minha parentela, que temos tristecido, Senhor, pelas nossas transgressões, Pai. Fala conosco, Pai, hoje no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 8. Também na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, teve a exortação para consolo, para edificação. Seja feita a tua vontade e não a nossa. O que o Espírito tem a falar conosco, e não o que nós queremos ouvir, Pai. Está tudo no controle do Senhor, está nas tuas mãos, Pai. Eu peço ao Senhor que fale conosco, em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 8. Isso é o Deus falando conosco. E os purificarei de toda a sua maldade, com que pecaram contra mim. E perdoarei todas as suas iniquidades, com que pecaram contra mim, com que transgrediram contra mim. Toda iniquidade, pecado, é iniquidade. Está na carta do apóstolo Paulo. Todo pecado, toda iniquidade é pecado, todo pecado é iniquidade. Então, temos transgredido contra o Senhor. E ele fala que vai purificar, nos purificar de toda a nossa maldade. Aquela maldade que nós temos no coração, né? De desejar mal dos outros, querer ver o mal dos outros. Não são todos, mas todos nós temos nem que seja um pinguinho de maldade no coração. Nós somos duros de coração. Embora querendo nos converter, ser fiel ao Senhor, mas aí a gente erra. Então Deus vai purificar toda a maldade do coração. Quem de nós nunca viu, não viu uma pessoa perder o emprego e a gente achar bom bater palma? Quem já viu, nós não viu uma pessoa que era frequente na igreja, tinha os dons do Espírito Santo, e voltar para as drogas, para a bebida, para a nossa rede. Muitas vezes nós abrimos a língua para fofocar em vez de ajudar a pessoa. Que é a maldade no nosso coração. Deus vai purificar toda a maldade. Porque nós pecamos contra ele, quando nós pecamos contra o nosso irmão, estamos pecando contra o próprio Deus. E perdoar todas as iniquidades, perdoar todas as nossas faltas, todo pecado e iniquidade, com que transgredimos contra ele. Quando nós pecamos, dando mau testemunho, quando nós desejamos mal, quando nós rimos da queda do nosso irmão, nós estamos transgredindo contra o Senhor. Estamos transgredindo o mandamento do Senhor. Amar ao Senhor com todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando nós pecamos, nós estamos transgredindo o amor de Deus.
Essa é a mensagem do profeta que ele disse, capítulo 3. Versículo 8. Não pedir perdão, que é sono mesmo, viu? Agora, na parte da manhã é sono. 11 horas, eu deitava meio-dia até 1, eu estou deitando das 11 a 1, porque estou levantando 3, vou direto. Eu não estou conseguindo conciliar. Eu dava conta, mas eu ia até 5 horas. 5 horas eu deitava, levantava às 8, aí eu ficava normal. Mas hoje eu estou indo das 3, estou indo direto, por causa da leitura. Eu não quero pular a hora da leitura. Dia 17, dia 30 desse mês, tenho indo ao médico, então eu vou pular, mas é por justa causa, por causa de consulta médica. Mas fora isso, eu não gosto. Ou então dia de culto eu mudo o horário. Dia de culto todo dia de culto, na sexta e no domingo eu faço a leitura a partir do meio-dia. Fora isso é normal. Conseguindo 5 minutos por dia, era 10, passei a 5, é 5 minutos de aumento, 5 minutos. Então, desculpa, é sono mesmo que eu estou agora. A parte da manhã é muito sono. Vamos assim, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que fala assim, acerca da diversidade de dons. Deus deu dom para cada um de nós. São 9 dons do Espírito Santo. E Deus entregou a nós 9 dons. São presentes de Deus. Dom, embora não estão todos que têm o mesmo dom. Eu demorei para falar em língua. Eu falo mais em espírito, eu não gosto. Quando a igreja está aqui, começa a igreja a falar em línguas. Inclusive, o nosso último pastor, ele exige que todos falem alto, mas não é. A Bíblia não fala assim. Se tem muitos falam em língua, se não tem intérprete, 2 ou 3 falam. E você olha em espírito. Pessoa toda igreja falando em língua, uma pessoa que não conhece vai falar que está louco, está bêbado. Está na Bíblia, não sei qual. Agora, a Bíblia nos ensina que quando tem 2 ou 3 falando em língua, você cala e fala em espírito. Eu gosto mais de falar isso, quando não tem ninguém, ainda falo. Não muito alto, que minha voz não toca. Não é muito alto, mas eu falo mais alto. Mas se aparecer mais pessoas começam, eu paro. Porque não pode. Eu não estou retendo o espírito. Eu estou me controlando para não causar escândalo na igreja. Como o apóstolo Paulo nos ensina. Minha esposa, ela tem vários dons. Ela tem o dom de interpretação, ela tem dom de cura, dom de milagre, ela tem muitos dons. Eu não sei se ela ainda exerce tudo. Ela já está na idade avançada. Né? Avançada assim, mas bem mais nova que eu, 5 anos mais nova que eu. E ela, de acordo com as enfermidades que ela tem, o problema no joelho, tem alguns problemas, ela diabetes. Às vezes eu fico pensando assim, ela não exerce a fé. Deus deu o dom para ela, não exerce o dom. Irmãos, eu procuro exercer. Eu não tomo remédio. É muito difícil. Quando eu tenho uma dor de cabeça que ela está insuportável, eu tomo. Mas eu tenho o do remédio certo. Aquilo eu tomo. É muito difícil as duas. Quanto às demais coisas, eu exerço a minha fé. Que Deus me deu. Eu não tomo remédio. Depois que eu fui acidentado, no começo eu tomei vários remédios.
E aí remédios mesmo é que eles passavam. Foi no pensei, mas não está fazendo efeito. Aí eu fui olhando, tomando, falei, eu não vou tomar mais remédio. Não está fazendo efeito. Eu tinha uma pressão muito alta. Eu era hipertenso. A certa feita, uma irmã na igreja, a primeira dia que eu congreguei, falou, Deus está curando a sua pressão sanguínea. Eu olhei por muito tempo, eu tomando o remédio de pressão. Aí eu já estava em outra igreja, a igreja tinha fechado, eu passei por outra. Aí, a hora de ir para a igreja, eu tomava um, que era 19 que eu tomava. Então, eu sentei na para mim. Eu lembro que aquela irmã falou que Deus estava ajustando minha pressão sanguínea, e estava normalizando. E por que eu estou tomando isso? Não vou tomar mais. E a partir daí eu passei a exercer a fé. Não falo que todos façam mesmo, mas eu faço isso. Minha pressão é normal, minha diabetes era altíssima, é normal hoje. Fiquei internado, eu bati a cabeça, deu 4, mas fiquei internado 8, 15, 21 dias. Toda vez que ia ver minha diabetes estava normal. Então, eu exerço o meu dom de fé. O primeiro dom que a gente tem é o da fé. Quando a gente aceita Cristo como Salvador. E eu tenho a fé que aquele Jesus do centurião, ele me curou. Vamos lá? Acerca dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes. Pode bem saber que eres de gentil levado aos mudos conforme eres fiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Esse é o dom da fé. Se você sabe, você crê que Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus fez homem, desceu na terra, morreu, ressuscitou o terceiro dia, intercede por nós hoje, é o primeiro dom, você é o dom da fé. Versículo 4. Ora, a diversidade de dom, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de mistério, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de cooperadores, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que é por outro. Porque um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito o dom de curar, e a outro a operação de maravilha, a outro profecia, e a outro dom de discernir por Espírito, e a outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Então todos os dons, esses novos dons que nós vimos, Deus deu a todos, de acordo com o que pode exercer. Dom de ciência, de sabedoria. Muitas vezes a gente não tem o dom de sabedoria, mas pede a Deus, peça com fé, aposto que há que dá, sem traçar em rosto. Variedade de língua, busca o dom de variedade de língua. Você gosta, que bonito, busca. Eu demorei muitos anos para minha esposa falar que eu retia, eu estava retendo, às vezes vinha para falar e eu retia. Eu não entendia. Mas chegou um dia que eu fui batizado. Mas temos que buscar. Você tem um dom de sabedoria? Ensine. Dom de ciência? Procura entender o que Deus está falando. Procura discernir o que a palavra está falando com você. Graças a Deus eu tenho observado
Negócio de profecia mesmo. Eu tenho essa Bíblia aqui que é de promessa, ela vem gripada. Em um quadro, ela é gripada, a sua profecia. Mas se você tem um dom de profetizar. Deus te deu. Quando você está lendo a leitura, a Bíblia, você toma, você profetiza para você. Quando mostra o pecado de um homem, quando você também pecou, me põe como pecador, eu pequei. Escrito, eu pequei. Vamos lá. Saúl desobedeceu o profeta, desobedeceu a Deus. Eu desobedeci a Deus. Então, todos obedecendo. Davi cometeu adultério, não foi para julgar Davi. É para ele não cair no mesmo erro. Já cometi adultério. Todos nós. Então o dom é esse. A profecia é essa. Deus fala com Davi, mandou o profeta falar a Davi, porém eu já perdoei o teu pecado, não morrerá por isso. Então, quando você faz na tua vida, profetiza a tua vida, Deus já me perdoou o meu pecado. Por esse pecado eu não morro, mas esquece, enterra ele. É um dom. Profetiza na tua vida. Vai lendo a Bíblia, profetizando na tua vida, na vida do teu amigo, teu parente, teu filho, teu neto, teu irmão, tua esposa, teu esposo. Você tem esse dom. Deus está falando com você, quando você lê a Bíblia, Deus está falando com você. Às vezes eu vejo pessoas falar, faz muito tempo que Deus não fala comigo. Quando ele fala, muito tempo que Deus não fala comigo, é na igreja, aquelas profecias. Uma pessoa fala, Deus não, faz muito tempo que Deus não fala comigo. Eu penso, você não está lendo a Bíblia, não, é muito tempo que eu não leio a Bíblia. Porque esse livro aqui, irmão, é a boca de Deus falando comigo e com você. Profetiza na tua vida. No versículo 12 a seguir, a unidade dos membros no corpo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, que é judeu, que é grego, que é servo, que é livre, e todos temos bebido de um Espírito. Também o corpo não é um só membro, mas muitos. Aqui o apóstolo Paulo faz menção do teu corpo. Teu corpo tem muitos membros, tem braço, tem pé, tem olho, tem boca, tem perna, tem cabeça. Então teu corpo, nós somos o mesmo. Cristo é a cabeça. Nós somos membros de Cristo. A tua igreja, teu anjo, teu líder, você é um membro da igreja. Você faz parte daquele corpo, do corpo de Cristo. Se a igreja tiver uma pessoa em pecado, todos nós temos pecado em erro que Deus abomina, toda a igreja está doente. Toda a igreja está doente. Não estou falando isso porque eu não erro, eu erro. Eu faço, eu contribuo para a igreja, o corpo de Cristo doer. Se um corpo, se você marcar um dedo, todo o teu corpo sente dor. Se você furar o seu pé num prego, todo o teu corpo sente dor. Assim é a igreja. Se um membro fica doente, peca, toda a igreja fica doente, toda a igreja padece com ele. Nós somos membros do corpo de Cristo. Cada um nós fazemos parte desse membro, desse corpo. Eu vou ler o seu mais versículo, depois eu vou ler o 27, 28 para a gente entender mais. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso o corpo. Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo,
Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse o ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois há um membro, há muitos membros, mas um corpo. O olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti, nem da cabeça aos pés. Assim, é a igreja, o corpo de Cristo. Todos são necessários. O anjo, presbítero, diáconos, operadores, membros, todos fazem parte. E nós temos que zelar para que nenhum se machuque, para que toda a igreja não fique doente. Apesar que por hoje, pelos pecados, pelas igrejas abrirem mais as portas, enlarguecer as portas, para que o mundo entre na igreja, as igrejas andam muito doentes. Porque nós estamos adoecendo o corpo de Cristo. O que não pode fazer, nós estamos fazendo. Estamos causando escândalo na igreja. Estamos machucando o corpo de Cristo, o membro de Cristo. Estamos ferindo novamente o Senhor. Quando você entra na igreja, ali tem a doutrina, tem um uso e costume, e você transgride um, você está machucando o corpo de Cristo, está ferindo o corpo de Cristo. Então procura uma igreja onde se sente bem, mas não vou dizer que você está agindo, você não está agindo errado. A igreja, a primeira igreja nós congregávamos, um uso e costume. Muitas pessoas que, quando ficou a igreja aqui na Goiás Aparecida, ela só tem na cidade de Bela Vista, todos voltaram, cortaram o cabelo, fizeram ir. E aí? A palavra do Senhor diz que a gente viver naquilo que nós aprendemos. Nós aprendemos uma doutrina, e essa doutrina é dos apóstolos. Porque você está negando o que você aceitou. Aí nós vamos para a igreja, que não estou condenando a igreja, não estou falando de igreja, não estou pondo nome de ninguém. Tem muitas igrejas que estão praticando mundanismo. A Bíblia fala que Deus não abomina o divórcio, que Deus não aceita o divórcio. Tem líderes, tem membros de igreja divorciando e casando. Estão machucando o corpo de Cristo pela falsidade, pela mentira, pela idolatria, pela prevaricação, pelo adultério. Porque quem casa, se o marido não é porco, a mulher não é morta, quem casa a segunda vez ainda com a esposa está cometendo adultério, está ferindo o corpo de Cristo. Não sou eu que falo, é a Bíblia. Você tem a Bíblia nas suas mãos. Leia e pede a Deus discernimento. Versículo 27 e 28. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e os seus membros em particular. E uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profeta, em terceiro doutores, depois milagres, depois dom de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Esses são os membros que Deus pôs na igreja. Exerça seus mistérios, busca seu ministério. Deixa Deus falar comigo. Procurai, portanto, com zelo os melhores dons e vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Dom, amor, o dom de cura, o dom do amor, ou seja, o dom de caridade, o dom de amor é a mesma coisa. E hoje, irmão, nós vamos ficar novamente em oração que o tempo passou. Procurei abreviar, mas o tempo acabou e Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, eu também te amo.
paixão de Cristo. Vamos ver se dá para passar o orar ao Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, que a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai a nossa ofensa, que não perdoamos aquele que ofendido. Não deixe que a tentação maligna do mal, porque teu reino, o poder e a glória até sempre. Irmãos, amém. Esse que está voltando, Jesus te ama, eu também te amo. Um abraço, irmão Jorge.